Quando você põe fogo no terreno baldio do lado da sua casa, aquela coisa preta que sai é CO2, não é? Tá certo? O Brasil, por exemplo, tá certo? Não, que assinou o protocolo de Kyoto, emite CO2 como todo de qualquer país. E a principal fonte de emissão do CO2 brasileiro são as queimadas. Já nos Estados Unidos, tá certo? A principal fonte de emissão de CO2 é a queima dos combustíveis fósseis, principalmente o petróleo. Na China e na Índia, a principal causa de emissão do CO2 é a queima também de um combustível fóssil, só que o carvão mineral. Não é? Quais são as medidas que esses países podem adotar para diminuir a emissão de CO2? Simples. No caso brasileiro, o governo tem que se comprometer em combater as queimadas. No caso dos Estados Unidos, em utilizar menos petróleo. No caso da Índia e China, em utilizar menos o quê? Carvão. Buscar fontes que emitam menos CO2 ou não emitam. Tá certo? Que não é fácil você achar uma fonte energética que não emita CO2. Existem, mas elas são bem complexas, não é? Só que, nessa conferência, o presidente americano era o Bush filho, não era o Bush pai, e vocês sabem, tenho certeza, vocês são meninos inteligentes, que os Estados Unidos, a Índia e a China recusaram-se a assinar o protocolo de Kyoto. Por quê? Porque na concepção desses países, desses governantes, hoje a postura do Barack Obama é bem diferente, graças a Deus, não é? Mas na época, na cabeça dos governantes de Índia, China e Estados Unidos, emitir menos CO2 significa produzir menos energia. E produzir menos energia implica em ter menos desenvolvimento econômico, em gerar menos emprego, em gerar menos renda. Você está compreendendo? Por isso que esses países se recusaram. Porém, né, ao passar dos anos, ao passar dos governos, ao passar das ideologias, não é, os novos governos passaram a ter uma postura um pouquinho diferente, felizmente, em relação às decisões tomadas pelo protocolo na conferência de Kyoto. Tá certo, gente? E a última conferência, que foi a de Copenhague, aconteceu em 2009, infelizmente, o resultado dela foi nenhum. Ninguém resolveu absolutamente nada. Então, vamos de novo. Quantas são as conferências? 5. Estocolmo, em 72. Rio, 92, a ECO 92, tá certo? Não. Rio mais 10 em Durban, ou Durban, na África do Sul, em 2002. 2005, Kyoto, no Japão. E 2009, em Copenhague, na Europa, tá certo? Dessas 5 conferências, quais são as muito importantes? 3. A de Estocolmo, porque a partir daí o conceito passa, não é, a ser, digamos assim, regra, não é, o conceito de desenvolvimento o quê? Sustentável. A do Rio, problema na camada de ozônio e a Agenda 21. Kyoto, a limitação ou o controle na emissão de quê? De CO2, que é o principal gás causador do efeito estufa. Tá certo, crianças? Ok? Bom, vamos agora aos nossos slides. Eu estou até pedindo aqui o nosso auxiliar. Eu não sei se eu apertar aqui, como é que faz? Aê, já chegou. Ó. Bom, então deixa eu voltar aqui só um pouquinho, né? Tá aqui. Bem, gente, esse slidezinho é só para dar a vocês uma noçãozinha. Eu pedi que a imagem voltasse aqui comigo, tá certo? O primeiro problema de ordem ambiental é que você precisa se perceber no problema. Você precisa se pôr no problema. Tá certo? Por exemplo, quando você vê um terreno baldio cheio de lixo, você nunca diz assim, aquele lixo, aquele papelzinho, fui eu que joguei. Você sempre diz assim, aquele lixo, aquele terreno horroroso, foi quem? O outro. Nunca foi você. Mas o problema do terreno sujo e do lixo é comum para quem? Para todo mundo. Então a primeira coisa é que você se perceba, você se note, você se inclua no problema ambiental. Se você não tomar medidas, se você não fizer a sua parte, a situação vai ficar muito complicada. Tá certo? Vamos para o segundo slide. Esse segundo slide, ele mostra, né, uma propaganda, não é, de um processo evolutivo, não é, que teve início aí nos anos 60. Você tem uma propaganda, uma coisa absurda. Essa propaganda ela era vinculada em outdoors nos Estados Unidos, era vinculada na revista Life, na revista Time, não é? E ela diz assim, olha só o que é que a empresa dizia para o público. Ó, vamos ler comigo. Ó. A cada dia a Humble fornece energia suficiente para derreter 7 milhões de toneladas de geleiras. Ou seja, propaganda de uma companhia energética americana de 1962. Olha a data. Olha o que é que está escrito embaixo. Ó. Tempo em que desenvolvimento,
era sinônimo de destruição da natureza. Assim, começamos o nosso aprendizado sobre a evolução do pensamento ambiental. Tá certo? Volta a imagem comigo, por favor. Isso. Ó, gente, então perceba que nos anos 60, essa era a concepção que as sociedades tinham da relação do homem com o quê? Com a natureza. A partir daí, uma série de eventos, uma série de livros, uma série de publicações vão começar a mudar esse tipo de postura, tá certo? E o primeiro livro, o primeiro evento, o primeiro acontecimento foi em 1962. Eu pediria para voltar para o slide novamente. Aí está. 1962, uma bióloga americana chamada Rachel Carson lança um livro chamado Silent Springs, ou Primavera Silenciosa, em português, onde ela alerta para a tríade meio ambiente, consumo e bem-estar, tá certo? Ou seja, não é? Essa Rachel Carson, ela é autora de uma frase que eu tenho certeza que você já escutou várias vezes. Essa frase diz o seguinte: o bater das asas de uma borboleta em Pequim, na China, é capaz de provocar um tufão em Nova York. Ou seja, já se está se fazendo uma ligação entre a natureza, as agressões à natureza e as mudanças, não é, na natureza, principalmente as mudanças de ordem climática. No mesmo ano, em 1962, quando era presidente Kennedy, não é, surge no dia 15 de maio, o Dia do Consumidor, nos Estados Unidos, é adotado o primeiro Código de Defesa dos Direitos do Consumidor. Em 68, tá certo? O Paul Ehrlich, um biólogo, também norte-americano, lança um livro chamado Bomba Populacional, não é? Tá certo? Onde ele alerta que o ritmo de crescimento demográfico da população do mundo, se ele não fosse contido, ele criaria problemas sérios de um futuro não muito distante, não é? Você que é um bom aluno de geografia sabe que essa ideia não é bem original, essa ideia é bem antiga, do final do século XVIII, de um demógrafo, tá certo? Então, chamado, meu Deus, Malthus, Thomas Richard David Malthus, não é? A famosa teoria malthusiana. Porém, gente, esse livro, apesar de abordar uma ideia muito antiga, ele teve resultado, que está destacadinho aí em vermelho. Ó, né? Nos anos seguintes, aconteceu um processo chamado de Revolução Verde, onde a produção de alimentos cresceu muito, infelizmente, à base do uso de agrotóxicos, que vai criar um outro problema, né, seríssimo, tá certo? E surgiram muitos programas de planejamento familiar. No ano de 69, o homem chega à Lua, Apolo 11, e novos horizontes científicos, né, vão se descortinar para a sociedade, ok? 1970, eu vou dar uma aceleradinha aqui para a gente ver se faz alguns exercícios ao final da aula, são 8 horas e 32 minutos. Em 1970, no dia 22 de abril, Dia da Terra. Nos Estados Unidos, esse dia é comemorado até hoje, essa data é mundial. Nos Estados Unidos, cerca de 20 milhões de pessoas reuniram-se em protesto, tá, pelo desenvolvimento de programas de produção de energia nuclear. Volta um pouquinho a imagem aqui comigo, por favor. A tecnologia nuclear, ela existe desde 1945, Hiroshima e Nagasaki, tá certo? Mas até os anos 50, 60, energia nuclear era para fazer bomba. O americano fazia para jogar na cabeça do soviético e vice-versa, tá certo? A partir do momento em que o homem começa a usar a energia nuclear para gerar eletricidade, surge uma série de dificuldades de ordem técnica. A fissão atômica é uma coisa muito complicada de ser controlada. Eu diria até que a fissão nuclear, não fusão, ela é incontrolável. A gente pode assim diminuir um pouquinho a temperatura do reator, não é? Pondo ali algumas barras de grafite, tá certo? Mas isso não vai resolver exatamente o problema, tá certo? Então, essa manifestação, que reúne essa quantidade gigantesca de pessoas, tá certo? Não. Em 1970, com o surgimento aí do Dia da Terra. Em 1971, uma coisa interessante. No Canadá, é fundado o Greenpeace, ok? Não? Organização de Defesa Ambiental, com certeza a mais antiga, né, provavelmente a mais conhecida e atuante do mundo. Chama a atenção de vocês para uma coisa curiosa. O Greenpeace ele surgiu muito relacionado ao combate à pesca das baleias. Né, e posteriormente ele foi começando a atuar em outras áreas, em meio ambiente, a questão de lixo, a questão da água, e hoje é uma organização mundialmente conhecida. Vamos voltar lá para o slide. Bom, 1972 está aí a Conferência de Estocolmo, como nós falamos agora há pouco, a primeira conferência da ONU sobre meio ambiente, e o resultado dela também está bem destacado em aí de vermelho,
é o desenvolvimento do conceito de desenvolvimento sustentável. Ou seja, a partir daí a ideia de desenvolver sim, não é? Porém com sustentabilidade, protegendo a natureza. 73, lá no Oriente Médio, acontece a Guerra do Yom Kippur, certo? Né? Após essa Guerra do Yom Kippur, uma organização chamada OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, decreta um boicote, não é? No fornecimento de petróleo aos países que aliaram-se ao vencedor dessa guerra, que foi Israel, não é? E o principal aliado era os Estados Unidos. Só que naquela época, crianças, era a Guerra Fria, então não existia, volta comigo, por favor, a imagem, obrigado, não existia, quem for aliado dos Estados Unidos, tá certo? Não, é inimigo dos caras lá. Perdão, desculpa, deixa eu tentar ser mais claro. Não existiam meios termos. Ou você era aliado de americano ou era aliado de quem? De soviético. E na cabeça dos caras da OPEP, quem fosse aliado dos Estados Unidos também não recebia, não é, a quantidade suficiente de petróleo. A essa época, no barril de petróleo custava $1. E com esse boicote, entre 1973 e 1980, o barril de petróleo passou de $1 para $44. É isso que a gente chama de crise internacional do petróleo, tá certo? Qual foi a consequência, quais foram as consequências da crise internacional do petróleo? Claro, os países que não produziam petróleo passaram pelo menos a procurar, tá certo? Então, no Brasil, evidentemente, tá certo? Aqui em 1979 foi descoberto na cidade de Mossoró o que hoje é a Bacia Potiguar, não é? Durante a construção do Hotel Termo, não é? E não foi só procurar petróleo, todo mundo começou a procurar petróleo. Porque assim, antes, com petróleo a $1 o barril, não valia a pena nem furar um buraco. O custo de furar o buraco era maior que o custo do barril. Então era melhor comprar o barril da OPEP. Agora não, a situação mudou, não é? Além de se buscar novas áreas produtoras, claro, tentou-se desenvolver também novas alternativas energéticas. Nós brasileiros, por exemplo, em 1975, assinamos um acordo nuclear com a Alemanha, o Programa Nuclear Brasileiro, e também nesse ano foi criado o PROALCO, o Programa Nacional do Álcool, que nos deu uma alternativa energética, que é o etanol. Tá certo, gente? Ok? Outros países trilharam mais ou menos o mesmo caminho, buscando soluções talvez um pouquinho diferentes. Tá certo? Vamos voltar lá para a nossa tela. Então tá aí, 73, a Guerra do Yom Kippur, resultado, a busca por novas fontes de energia e novas áreas produtoras de óleo. Na sequência, 1978, um acidente com um navio chamado Anco Cadiz. Ele aconteceu no litoral da França, num lugar chamado de Bretanha, um derramamento de óleo, à época o maior acidente ecológico do mundo. No ano seguinte, em 1979, em uma usina nuclear no estado do Maine, nos Estados Unidos, ali junto à fronteira com o Canadá, a usina chama-se Three Mile Island, como você pode ver aí, acontece um acidente nuclear, e esse acidente, felizmente, ele foi controlado, mas por muito pouco, não se perde o controle. Se houvesse perdido esse controle, as consequências seriam desastrosas. 83, olha que coisa curiosa, só em 83 é que se descobre que o grande vilão do aquecimento global é o quê? É a emissão de CO2, de gás carbônico, tá certo? A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos identifica o gás como causador do efeito estufa. Muito embora, gente, nessa época, muita gente não aceitasse que a emissão de CO2 fosse a causa, ninguém fazia uma ligação assim de causa e efeito, porque assim, geologicamente, a Terra passa naturalmente por ciclos de aquecimento e ciclos de resfriamento. Isso é normal. Você prova isso através da geologia, fazendo algumas análises, tá certo? Então, ainda pensava-se nessa época que esse aquecimento que estava acontecendo, o aquecimento global, era um processo natural. Então, ainda havia essa dúvida. Hoje, não. Hoje se tem certeza, que esse aquecimento... É assim, o efeito estufa sempre existiu e ele é bondoso, ele é bom. Se não fosse o efeito estufa, não existiria a vida que a gente conhece hoje. O problema é que nós estamos potenciando, ou seja, nós estamos aumentando o efeito estufa, principalmente com a emissão de CO2, Mas essa descoberta só aconteceu em 1983.